mesmo tamanho. Precisa desse para treinar bem, O Bernard, que inclusive chegou na Cidade do Galo, eu tô com inveja de você, Bernard. Eu tô com inveja, porque eu amo esse homem aí chamado Milito. Meu sonho é dar um abraço no Milito. Hoje vai ficar mais difícil, porque eu estou criticando, então aí não vão me aceitar, nem passar na porta da Cidade do Galo. Mas eu queria dar esse abraço, ser recebido desse jeito pelos amigos. Quando eu chego na televisão, nem boa tarde eles respondem. Não tem um amigo que trabalha comigo aqui, nenhum, que me dá um abraço. Você tá no jogo aberto, não, a gente chega na televisão, irmão. Então é o seguinte, tá aí o Bernard. Eu vou começar com você, Thiago Fernandes, porque você sempre foi um crítico contumaz do Bernard. Tô brincando. Não, tô brincando. longe disso. Você sempre foi um cara que elogiou demais e você disse que quando chegar, muda patamar no Atlético. Não disse isso. Quem Ele disse que quando ele chegasse, ele manteria o patamar elevado, porque ele está no mesmo nível do Hulk, do Paulinho e dos caras que aqui estão. Então ele mantém o patamar do Atlético, que já é alto. O Atlético, para mim, está ali no top 3 do futebol brasileiro, top 2 talvez, e o Bernard ajuda a manter isso. Então eu vejo o Bernard dessa forma. Acho um baita jogador, um ótimo nome. Para mim ele vai ser muito útil esse elenco do Galo, até porque o Atlético tem encontrado problemas e aí ele ajuda a manter um time forte na disputa por títulos. É isso que eu penso. É que você dizia que mudaria o patamar, né? Mas eu acho que ele ajuda a manter o patamar que o Atlético já tem, que é muito alto, HG. É muito alto. E é difícil encontrar jogadores nesse nível para que o Atlético tenha. Ele está no mesmo nível do Arana, do Zaratio, do Scarpa, do Paulinho. Eu não vou colocá-lo no mesmo nível do Hulk, não, porque eu acho que o Hulk está um patamar acima de todos eles. Então, para mim, ajuda o Atlético a manter o patamar que já tem. E o Bernard é um baita jogador. É qualificação de elenco, né, Thiago? Eu acho qualificação de elenco, né? Quando você deu essa escalação aí, esses 5 jogadores, vamos lá, Arana, Zaratio, Hulk, Paulinho. Agora o Bernard e Scarpa. E o Arana. E o Scarpa, 6 atletas assim, de um nível que seriam titulares muito alto. Do Brasil. Quais times do Brasil tem. Flamengo e Palmeiras. Não, que tem um elenco 6 jogadores desse nível. Então, assim, são jogadores extremamente qualificados. Aí resta saber como que isso vai encaixar, como que vai funcionar, qual vai ser a entrega. Se o Atlético não vai perder atletas desse ciclo que eu acabei de falar até o final da temporada, seja por lesão, seja por negociação. Vai. Então, enfim, é um jogador que chega para acrescentar bastante. Gera uma grande expectativa ao torcedor do Atlético. O torcedor do Atlético está muito animado com a contratação do Bernard. Eu acredito que vai acrescentar bastante, vai manter um nível técnico de alta qualidade. Então, que esse jogador se entregue da maneira que ele se entregou aos outros times. A gente via um Bernard jogando no futebol grego. Pode-se questionar muito a qualidade do futebol grego, mas ele estava jogando, ele era titular, ele entregava gols, ele entregava assistências. Então, esse jogador motivado por aquilo que já foi feito para ele logo da sua chegada aqui, eu acho que isso mexe muito com o atleta, mexe muito com a pessoa. Sempre que ele entrar em campo, ele vai com certeza lembrar do que foi feito para ele na chegada dele aqui no aeroporto. Porque a gente sabe, vários atletas são recebidos no aeroporto, né? Os times hoje fazem muito isso, de receber no aeroporto. Mas o que foi feito pro Bernard foi fora da curva. Eu só tinha visto no Atlético sendo recebido assim o Tardelli. E o Tardelli entregou bastante quando ele teve esse retorno aqui no Atlético. Então eu espero que o Bernard também faça o mesmo e que o Milito saiba, que eu tenho certeza que vai saber, movimentar as peças para encaixar o Bernard da melhor forma. Ô Gui, quando a gente olha para as atuações, e obviamente que eu não assisti aos jogos, mas em vários lances, principalmente com participações do Bernard, você nota um cara fisicamente voando, com histórico baixíssimo de contusões. E aí tudo isso aponta para um cara que fisicamente está bem e tecnicamente dispensa comentários. Ou seja, o Atlético fez uma baita de uma contratação. Com certeza, com certeza. O Bernard, eu concordo muito com o que o Elton disse, ele chega para qualificar ainda mais esse elenco do Atlético. Principalmente porque é uma peça a mais que o Milito ele pode colocar nesse meio campo do Atlético, que nos últimos jogos a gente viu talvez um pouco com falta de criatividade, um pouco com falta de intensidade, talvez. E aí você pega o Bernard, ele vai olhar para um lado, tem o Paulinho, olha para o outro, tem o Scarpa, olha para o lado, tem o Arana, olha para o outro lado,
tem o Zarate, olha pra frente tem o Hulk. Cara, é um timaço esse time do Atlético, é um timaço. E o Bernard, mas jogava no futebol grego, mas vamos combinar, o nível do futebol brasileiro também não é dos mais elevados possíveis. Aqui, quantos jogadores a gente viu que não deram certo em inúmeros clubes, de diversas ligas lá, que chegaram aqui e deitaram. É questão de adaptação. E o Bernard, ele conhece o futebol brasileiro. Ele sabe onde ele tá pisando. Conhece principalmente o Galo, conhece a torcida, sabe do carinho. Então o Bernard, eu acho que o combo dele só é benéfico. Não tem um ponto que eu consigo ver e falar, cara, isso aqui eu acho que não vai dar certo, não. Claro que em campo pode acontecer um desastre, a gente não tem bola de cristal. Mas hoje, como foi o início do, cara, o início do Scarpa. Exatamente, e às vezes a ideia do treinador não é aquela ideia ali para fazer um movimento correto, o que ele pensa para aquele atleta. Foi o que aconteceu com o Scarpa. O Scarpa, em determinado momento, o torcedor atleticano regalava o olho e falava assim, caralho, não é possível que não vai dar certo aqui. E acabou dando certo, acabou chegando o Milito que pegou como é que a gente vai montar esse Atlético com o Bernard de titular? O Bernard no meio. Hoje eu acho que o Bernard ele é muito mais um meia do que pega, um por exemplo, daqui a pouco, tá? Com todo mundo aí. Com todo mundo? Everson, Saravia, Fux. Batalha. Não, vamos pôr Batalha na zaga? Vamos pôr o Batalha na zaga. Então tá, Saravia, Batalha, Júnior Alonso e Arana. Otávio e agora? Zarate fazendo o segundo Bernard, homem. Pra ter o Bernard e o Então, Zarate. pois mas o Zarate... Esse time vai ganhar com a bola, mas vai perder demais. Esse é o problema. Você tem 6 jogadores É um problema bom diferenciados. pro Milito no campo. Você tem 6 jogadores queria ter esse diferenciados. Assim, eu acho que eles têm que estar em Eu acho que o Zarate corre o risco de... Mas aí quem que entra no lugar dele? O Alan Franco não sai do time do Milito. Esse é o ponto. Não sai do time do Milito. Otávio, Alan Franco e aí sobra o terceiro homem de meio campo. Isso. Você pegaria e meteria o Bernard por ali? Eu colocaria o Bernard. Ou o Bernard aberto? Aberto? Não, o Bernard no meio. No meio, aberto não vai mais. É Bernard no meio. Porque aí você usa Paulinho, Hulk e Scarpa. Eu acho difícil o encaixe de Arana, Zaratio, Bernard, Scarpa, Paulinho, Arana, Hulk. Zarate, então, eu É também. difícil, não é impossível, mas é difícil. É difícil. Mas esse time aí que a gente, esse time, vamos lá de novo. Eu pensei com a cabeça do Saravia, Batalha, Alonso e Arana, Otávio e Alan Franco com Bernard, Paulinho, Scarpa e Hulk com o Zarate indo pro banco. Indo pro banco. Tá de acordo, Thiago? Não tô de acordo. Nossa. Então, você tiraria o Alan Franco. Hoje sim. O Alan Franco? O Zarate é diferenciado. E aí, cara, eu sei. O Paulinho vai sair do Galo na janela? Mas ele não. Mas aqui, a questão do segundo homem, tentando agora, ele não rendeu o que rendeu em outra oportunidade. Sim, mas é porque assim, meu em 2021 não é o mesmo Zarate. Você deixa de ter os 6 diferentes no campo para colocar um deles no banco. Então eu não colocaria nenhum. Se vira, meu filho, vai aprender a jogar de outro jeito, vai voltar a jogar bem nessa função. Porque o Atlético tem 6 caras diferenciados. Tem o Bernard, tem o Zarate, tem o Scarpa, o Arana, o Paulinho Hulk. Então eu não gostaria de perder esses caras assistindo ao jogo e assistindo ao espetáculo. Eu acho que na forma que joga o Milito, que o Milito é completamente doido. E assim, não é ruim isso, não é uma coisa ruim. Mas o Milito conseguiu reinventar o Batalha como zagueiro. Para mim, a melhor versão do Batalha é como zagueiro. Sim. Ele conseguiu tirar o melhor do Sarabia como um terceiro homem pela defesa do lado direito. Ele conseguiu fazer o Arana voltar a jogar muita bola, mais espetado ali, como quase um ponta pela esquerda. E buscou o Gustavo Scarpa. Hoje ele está escalando o Gustavo Scarpa de lateral esquerdo, que eu acho que é um erro dele. Mas ele consegue tirar desses caras o melhor que ele tem. Não, sim, mas eu acho que ele poderia escolher uma outra opção e fazer isso. Mas enfim, voltando a esse assunto do Bernard, eu acho que ele poderia, e ele não pode, em momento algum, perder o Scarpa pela direita, porque para mim é onde o Scarpa mais joga bola. Ele não pode perder o Arana pela esquerda. O restante, eu acho muito importante que ele consiga o Arana encaixar. pela esquerda e o Scarpa pela direita. Isso, ele não pode fazer esses dois. Tá. O jogo do Atlético passa por esses dois. Mas, Thiago... Agora, o restante, aí ele pode mexer, mas eu acho que ele não tem que tirá-los. Então, Thiago... Manter o Paulinho, então, eu quero discutir isso com você. Manter o Hulk. Eu quero discutir isso com você. A melhor versão do Zaratio... Não, é porque é ele que está falando a respeito do Zaratio. Eu estou sendo contra. O Zaratio, ele já jogou como primeiro volante, como segundo volante. E pelo lado direito também. Pelo lado direito, ele faz múltiplas funções. 21 como Porém, é 2021.
O Zarate de 2024, ele passou por algumas lesões e um envelhecimento natural que me faz preocupar se o Zarate vai conseguir fazer esse homem de marcação à frente do Otávio, no lugar do Alan Franco. É que o ponto do time do Milito, pelo menos pra mim, é que todo mundo marca. Talvez o Hulk e o Paulinho sejam liberados em algum momento. O Zarate não marca da mesma forma que marca o Alan Franco, isso é óbvio. Mas o Scarpa volta, o Arana volta. Eu tô falando isso, o Scarpa tá jogando hoje como lateral esquerdo, cara. Eu acho que isso mata o futebol do Scarpa. Mas você tá metendo o Paulinho pelo lado esquerdo, Thiago. Paulinho? Na sua formação na sua escalação, foi. Não. O Arana tem que estar na esquerda e o Scarpa na direita. Ali no meio, que Mas são os como é que dois você vai atacantes. montar esse time do Alan Franco pra frente? O Alan Franco é seu titular? Não. Meu titular seria o Otávio. E o aí, ao lado Zarate. dele, o Zarate. Isso. E aí, mais à frente, Eu tô com o o Valu. meio-campista central, Nessa eu tô com o Valu. o Bernard. Pela Você tá direita, você tá o com Scarpa nós. pela Sem a esquerda. bola. E no ataque, Sem a bola é um problema. Não é problema, o Scarpa marca, o Arana marca, o Scarpa Pra vira você, lateral pra esquerdo, você com o Milito. soltar os laterais, os alas, como o Arana e o Saravia, necessariamente você tem que ter o Otávio e o Alan Franco. Isso. Senão você não vai ficar tranquilo pra fazer. não Vem fica, na Thiago. minha. Vem na minha. mas Você ele discute não comigo, solta acaba os o programa, laterais. você me dá razão no É almoço. que assim, Ele o não jeito solta que o os Thiago tá laterais. falando é possível, só que vai exigir um pouco mais de sacrifício de todo mundo que estiver jogando. Inclusive até do Paulinho. Enquanto E ele do próprio falava, Bernard. eu fiquei pensando, Thiago, esse time com os 6 jogando, ele pode se defender lá com a última linha, Saravia, Fux, Bataglia e Arana. Você pode colocar o Otávio, isso aí no momento sem a bola, na frente, fazer uma outra linha de 4 defensores com o Scarpa, o Zarate, o Bernard e o Paulinho, vamos dizer assim, sabe? Sim, E o Hulk, mas digo sem a bola. Pra 4-1-4-1, ir, diria o professor. isso, pra ir todo mundo. Eu fui tô com vanguarda, tá certo? Eu fui vanguarda, eu fiz isso antes do Guardiola. Mas eu não sei se mas o Zarate... aí exige, então, vai entrega de exigir todo mundo. um pouco mais É que de assim, sacrifício, o meu por ponto exemplo, é do que Paulinho. esse esquema já exige de todo mundo. Isso. Muito, e muito entrega. O Arana volta pra marcar e chega na ponta. O Scarpa volta pra marcar e chega na ponta. No jogo contra o Cruzeiro, que o Atlético vence por 3-1 na final do Campeonato Mineiro, em alguns momentos, quando o Atlético já vencia por 2-1, antes mesmo do Scarpa fazer o terceiro gol, o Scarpa quase fechava como lateral direito. Lateral direito, sim. Isso mesmo. Quase fechava como lateral Uma linha de direito. 5, né? E fazia uma linha de 5 quando precisava defender. Então já exige muito esse esquema de que todos os jogadores defendam muito. Que é o jeito Esse Milito. é o jeito Milito de ser. Aliás, se é bom ou se é ruim, são outros 500. Aliás, mas é o jeito dele. Ô Milito, você tá matando o Scarpa, cara. Eu sei que é do seu estilo, mas você é louco. Quando tá aberto na direita, o homem sai como um louco pra marcar. Tem que ser assim mesmo, sem a bola, não tem jeito. Mas aí você mete o cara de lateral. Porra, você perde uma figuraça pela direita. Fundamental importância. Você não ganha um lateral esquerdo, né? E aí não dá para apontar, porque, por exemplo, se o Arana perde aquela bola que ele perdeu para o Estevão, se o Gemerson, se o Gemerson perde aquela bola para o Estevão, que saiu o golaço do Ele tinha que se Estevão, mudar de você verdade. já imaginou o que estaria, depois do jogo, o que estaria sendo dito para o Gemerson? Pois é, mas como foi o Scarpa, não dá para criticar, sabe por quê? Não tem cacuete, ele ajuda por ali. Então aquela história de que o Atlético pretende sobreviver a esses desfalques é uma realidade. E por isso eu defendi e fui apedrejado de que, nesses casos, é importante às vezes você mudar o jeito de jogar. Não vai, mas eu acho importante. Se quiser agredir, deixa para agredir depois do programa, viu, colega?